Olá, meus irmãos, estudiosos da Palavra do Senhor, ao curso de Teologia, e nós estamos dando início ao novo livro, né? E uma nova disciplina, que são Profetas Menores. Pegue a sua Bíblia, pegue seu livro e pegue o seu caderno de anotação. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento com os meus irmãos e irmãs, para podermos aprender de sua palavra e nos aperfeiçoarmos diante do Senhor. Pai querido, abre nossa mente, nosso coração já está aberto, abre nossa mente para compreendermos a Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá? Vamos então para esse slide que está aqui. Acompanhe comigo, tá bom? Acompanhe comigo. Profetas menores. Se você já conhece, né, o slogan da CETELP, Educação com propósito e capacitação para o reino de Deus. No primeiro slide nós temos o objetivo da disciplina. Qual é? É apresentar o contexto histórico, a mensagem, as lições espirituais dos 12 profetas menores. São 12 profetas menores. Lembrando a você mais uma vez que não são porque são profetas maiores ou menores que um trabalhou mais que o outro. Não, é que o conteúdo, o tempo de ministério que um teve não foi o mesmo de outro. Então, o conteúdo é maior. De Isaías sempre será maior do que o de Abacuque, o de Sofonias, de Joel, de Ageu, tá bom? Vamos lá, então? Então, os objetivos são esses, demonstrando como Deus fala com o seu povo em tempos de juízo e restauração. O aluno aprenderá que, embora chamados menores pelo tamanho de seus livros, suas mensagens são grandiosas em poder. Problema, aliás, a alegria, a maravilha da coisa é que eles são grandiosos em mensagens, tá bom? Compreender o chamado arrependimento e retorno a Deus. Reconhecer a justiça de Deus diante do pecado. Entender a promessa de restauração e bênção. Identificar a misericórdia de Deus para com todas as nações e fortalecer a esperança no dia do Senhor e no governo de Deus. Todas essas referências bíblicas devem ser atentas por você. Pare o vídeo, leia a palavra de Deus e você vai entender até melhor o que você está ouvindo agora, tá bom? Então esses são os objetivos da lição, ou o objetivo da lição, da disciplina. Os profetas menores e sua missão, levantados em diferentes períodos para chamar o povo ao arrependimento, à obediência e à restauração espiritual. Suas mensagens tratam de caráter santo de Deus, da responsabilidade humana e da esperança messiânica. Todas as mensagens de todos os profetas sempre vão centralizar em Cristo Jesus. Vão falar da vinda do Messias, tá bom? O significado de profetas menores, está lá em Oséias 1, Miqueias 1 e 1, chamados profetas menores não por importância, mas pela extensão dos seus livros, suas mensagens são igualmente inspiradas, demonstrando a unidade e plenitude das escrituras sagradas. Está tudo isso no seu livro, então leia, acompanhe comigo, mas com o livro aberto. O chamado ao arrependimento e à fidelidade, esse era o propósito dos profetas, chamar o povo ao arrependimento e a ser fiel. A essência da sua pregação é a volta a Deus de coração. O arrependimento genuíno sempre conduz à restauração e o favor divino. Então o povo era reconduzido novamente à presença de Deus. Esse era o propósito das profecias dos profetas menores. O cumprimento das profecias em Cristo. Você vai encontrar tudo isso em Malaquias 5:2, Zacarias 9:9, Mateus do capítulo 2, versículos 5 a 6, esse é o propósito também no Novo Testamento dos profetas menores dito por Cristo. No capítulo 21, versículo 4 a 5, você também vai encontrar. Pare então o vídeo e leia as referências bíblicas. As promessas convergem em Cristo, o Messias prometido, que cumpre o plano eterno de Deus. Tudo voltando-se para Cristo, tá bom? Eles tinham uma missão e essa essa sempre foi e sempre será essa tridimensão da missão dos profetas ainda no dia de hoje. Era o significado do seu chamado, o chamado ao arrependimento e à fidelidade e o cumprimento das profecias em Cristo Jesus. A gente pode contextualizar
na nossa vida hoje. A gente tem que ter significado o nosso chamado, tá? E o nosso chamado precisa ter, não é somente pregação ao arrependimento, mas pregação a uma fidelidade constante agora. E também deve ter o cumprimento, a nossa mensagem deve ter o cumprimento central, a convergência a Cristo. Tudo se leva a Ele, tá bom? Próximo slide. Oséias, então, o primeiro dos profetas menores aqui. Oséias, o amor restaurador de Deus. A história de Oséias e Gomer ilustra o amor incondicional de Deus por um povo infiel. Mesmo traído, o Senhor continua amando e convidando o seu povo ao arrependimento. Então, Gomer aqui era a esposa de Oséias. E aqui Deus usa muito a situação particular de Oséias para dar exemplo dele como marido e Gomer como o povo de Israel. Né? Oséias representava Deus e Gomer representava o povo de Israel. Assim também como Oséias representa Cristo. E Gomer representa também a igreja. Você pode atentar para isso. O amor que perdoa e restaura, Oséias 3, 1 a 5. Deus ordena que Oséias ame sua esposa adúltera, retratando o amor de um Deus que não desiste de seus filhos. Tá vendo aí? Então, ainda que pequemos, o Senhor é misericordioso para conosco. Não pecado porque vivemos no pecado, mas Deus nos chama ao arrependimento para que a gente se restaure novamente a Ele. A idolatria como adultério espiritual. Oséias 4, de 1 ao 2, 8, de 1 a 4. O pecado é descrito como infidelidade. Deus requer exclusividade e fidelidade na adoração. Então, o pleito de Deus, o apelo de Deus através do profeta requeriria o quê? Exclusividade. Eu sou o único Deus. Como Deus único e verdadeiro, ele exigia fidelidade e exclusividade, tá bom? Na adoração. O povo, então, estava voltado a outros deuses. Deus estava pedindo exclusividade e fidelidade na adoração. Terceiro ponto de Oséias é a promessa de cura e renovação. Oséias 14, 1 a 4. O Senhor promete sarar o desvio e restaurar o relacionamento quebrado. O arrependimento traz vida nova, restauração, uma nova oportunidade, não é? Muito bem, vamos para o próximo slide. O próximo slide fala do profeta Joel, já falamos de Oséias. O derramar do Espírito Santo é o tema. Joel anuncia o juízo do dia do Senhor, mas também promete o avivamento espiritual e o derramamento do Espírito Santo sobre todos. Primeiro ponto, o dia do Senhor, juízo e restauração. Joel 2, 1 a 2 e versículo 11. O mesmo Deus que julga o pecado é o Deus que restaura o arrependido. O dia do Senhor é um chamado à vigilância e à santidade. Então esse é o primeiro ponto, dia do Senhor, juízo, mas também restauração. Segundo ponto, arrependimento de coração. Joel em 2, 12 a 13, ele deixa claro que Deus se agrada do coração quebrantado. O arrependimento verdadeiro é mais profundo que simples remorso. Então, Deus estava convidando o povo a um arrependimento verdadeiro do que aquele sentimento de remorso. Eu pequei, errei, mas depois volta novamente a viver uma vida pecaminosa. Terceiro ponto, a promessa do Espírito Santo. Joel 2, 28 a 29. Atos 2, versículo 16 a 18, a fusão do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo é a resposta de Deus para capacitar seu povo em todas as gerações. E tudo isso se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, no derramamento do Espírito Santo. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo slide. É Amós, o nosso livro da vez, né? A falsa religiosidade. Mas vamos ler aqui o tema central. A justiça de Deus, aqui ó, em azul aqui. A justiça de Deus contra a injustiça humana. Amós denuncia a hipocrisia religiosa e a opressão social, mostrando que Deus rejeita a adoração sem justiça. Então era necessário corrigir algumas coisas externas para que houvesse uma restauração interna. Era necessário corrigir a justiça para que houvesse, então, uma aceitação de Deus na sua adoração. A falsa religiosidade, em Amós 5, 21 a 24, Deus não aceita culto sem amor e justiça.
A verdadeira adoração exige integridade e compaixão. Então, é preciso se apresentar a Deus em espírito e em verdade, como lá em João capítulo 4, com a mulher samaritana, mas é importante entender que eu preciso estar bem com a minha vida moral, com a minha vida diante dos meus irmãos, com a minha vida diante da família. Já pensou um pai que espanca, um marido que espanca a sua mulher, uma mulher que é ignorante com o seu marido? Eles vão para o mesmo culto e lá eles adoram a Deus, choram, falam línguas estranhas, derramam lágrimas, mas estão vivendo uma vida dupla. Deus está dizendo o seguinte: eu quero integridade exterior e interior. A condenação da opressão, em Amós 2, 6 a 8, o Senhor é defensor dos oprimidos. Toda injustiça será julgada diante dele. Então, a opressão que acontecia na época de Amós em suas profecias era muito grande. Então, dizia o seguinte: Deus estava dizendo claramente: eu quero que vocês corrijam esse problema e voltem me adorar de todo o coração. Então, o Senhor começa a dizer: olha, eu vou defender quem vocês estão oprimindo. Parem de oprimir para que eu me volte a vocês de forma restauradora. E o terceiro ponto é a restauração messiânica. Jesus mais uma vez é apontado como a verdadeira e única forma de restaurar o povo de Israel e a igreja do Senhor. E o homem, de uma forma geral, né? Amós 9, 11 ao 15. Após o juízo, Deus promete restaurar o trono de Davi, apontando para o reinado eterno de Jesus Cristo. Entendeu? Então aqui, mais uma vez o profeta aponta, não é somente juízo, não é somente o erro, não é somente o pecado, mas ele aponta a restauração eterna através de Cristo Jesus, através do Messias. Para o próximo slide, nós temos Obadias. Obadias, o centro de Obadias, o tema central é a soberania de Deus sobre as nações. Obadias anuncia o juízo de Deus contra Edom por causa do seu orgulho e da violência praticada contra Judá. Revela que Deus é justo, governa as nações e honra os fiéis. Edom aqui é Esaú, tá? Esaú, o povo de Esaú, irmão de Jacó. Tá? Então aqui, Edom era uma nação e que Deus estava entrando em juízo contra ela. O primeiro ponto que Deus coloca aqui é o orgulho precede a queda. Obadias, capítulo 1, versículo 3 a 4, a autoconfiança e a soberba afastam o homem de Deus. Nenhuma posição de segurança impede juízo divino. Não é porque Edom tinha uma posição para corrigir o povo de Deus, que ele estava no centro do cuidado, né? Que ele não podia errar, não. Deus está dizendo o seguinte: não é porque você está lá em cima que você pode se orgulhar, né? Lembre-se da história de Nabucodonosor. Segundo ponto, o juízo contra a violência e a indiferença. Obadias 1, do 10 ao 14. Deus condena aqueles que se alegram com a queda do próximo ou permanecem indiferentes. Então, Edom, ele começou a se alegrar porque Deus estava julgando Judá. Começou a se alegrar. Deus falou: não, você é instrumento meu. Tome cuidado porque eu vou julgar vocês e a violência com que vocês tratam e a indiferença com que vocês tratam o meu povo. Terceiro ponto, o reino pertence ao Senhor. Obadias 1, 21. O livro termina proclamando a vitória definitiva de Deus, aponta para o governo eterno de Cristo. Então, Obadias deixa bem claro: não adianta alguém entender que lidera, que apacenta, que preside, né? Que é pai, que é mulher, que é esposa, que é diretor de uma empresa, que não adianta entender que nós, por causa disso, seremos imunes às orientações de Deus, ao juízo de Deus. Deus não é indiferente a isso, né? Deus não trata com diferenças, não é? Deus não tem uma balança enganosa para poder tratar uns de uma forma e outros de outra. Então, o orgulho, ele procede a queda. Depois do orgulho vem a queda. Próximo livro, Jonas. Eita, livro abençoado, né? O tema de Jonas é a misericórdia de Deus para todos os povos. Revela que a misericórdia ultrapassa as fronteiras de Israel, ensinando sobre arrependimento, obediência e o amor do Senhor por todas as pessoas. Deus chamou Jonas do meio do povo dele para poder salvar um povo longe do povo dele. Não tinha nada a ver com a promessa, Nínive, mas Deus
não estava somente preocupado com a promessa de um país. Deus estava preocupado com a vida eterna de uma nação inteira, que era Nínive. Como é que é a nossa preocupação hoje? Está somente com a igreja local? Ou a gente se preocupa com o mundo de uma forma geral? Nós precisamos entender isso. O chamado de Deus e a obediência de Jonas. Jonas 1-3. Fugir do chamado traz consequências, mas a obediência sempre conduz ao cumprimento dos propósitos divinos. Deus, ele sabe que Jonas está fugindo dele, mas traz ele novamente para a sua presença, para o seu propósito, para cumprir aquilo que ele precisava que Jonas cumprisse. O arrependimento que alcança a misericórdia. Jonas, capítulo 3, versículos 5-10. Pare e leia o que está escrito lá. O arrependimento sincero move o coração de Deus à misericórdia. O Senhor oferece perdão e restauração. O arrependimento sincero, ele provoca algo em Deus. Ele move o coração de Deus para tudo aquilo que ele promete fazer de juízo, ele acabe se arrependendo, porque o próprio Deus se arrepende do mal que ele disse que faria contra Nínive. Terceiro, a compaixão de Deus pelas nações. Jonas 4, do 10 ao 11. Deus ama todas as pessoas e deseja que todos cheguem ao arrependimento, apontando para a missão universal de Cristo. Então entenda Jonas como a própria misericórdia de Deus, alcançando não somente a sua nação, a nação de Jonas, mas os povos que precisavam de salvação e de arrependimento para isso. Para alcançar a salvação, precisavam se arrepender. E para isso, eles precisavam ouvir a palavra. E Jonas foi o veículo para isso. Jonas foi o instrumento para a misericórdia de Deus para todos os povos. Eu acredito que você também seja um instrumento da misericórdia de Deus para todos os povos. Amém? A gente volta no próximo slide. A gente volta no próximo livro. Deus abençoe. Até lá.